Amém. Glória a Deus. Um amor inexplicável, não é verdade? Esse é o amor de Deus por mim e por você. Hoje o tema, a lei de Deus. Alguns interpretam a lei de Deus como sendo algo ruim para a humanidade, para o ser humano. Mas, na verdade, a lei de Deus é a expressão do amor dele por você. Você só está salvo porque Deus, ele cumpriu a lei. Amém? Nessa noite, eu queria convidá-lo a orar comigo antes de começarmos a estudar a palavra de Deus. Mas, nesse momento, eu queria agradecê-lo por você estar aqui conectado nessa noite para a honra e glória de Deus. Não pense que você chegou aqui sozinho. O Espírito Santo trouxe você até aqui e Ele quer falar com você nessa noite através de sua palavra. E através da palavra de Deus, você poderá encontrá-lo hoje, face a face. Que Deus te abençoe, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir a orientação, a direção do Espírito Santo para o estudo da palavra dele. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por todas as pessoas que convidaram e que foram convidadas. Que nessa noite possamos te encontrar face a face através da tua palavra. Que o teu Espírito nos guie em toda palavra, ó Pai, nos fazendo compreender e aceitar a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Mais uma noite, graças a Deus, e hoje vamos estudar o que Jesus ensinou sobre a lei, a lição número 12. Eu trouxe aqui um texto bíblico. Se você está aí na sua casa com a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vamos ler na Bíblia física esse texto. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo 17. Mateus 5, 17. E para você que está impossibilitado, talvez, de pegar uma Bíblia ou não tem, nós estamos exibindo aí na tela para você, se você quiser, tá bom? Vamos orar, vamos fazer essa leitura. Aqui diz assim, ó, versículo 17. Tem um título aqui, não sei se você já parou para observar, que a Bíblia ela tem alguns títulos. Aqui o título que diz assim, ó, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Veja, a própria palavra de Deus, sem você ler nenhum texto ainda, já está afirmando que Jesus não veio revogar a lei. Então, como pensar diferente? Vamos ler? Veja o que a palavra de Deus diz. Se você acredita nesse livro, preste atenção. Não penseis que vim revogar a lei, disse Jesus, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus queria dizer quando falava da lei e dos profetas? Você já parou para pensar nessa expressão que Jesus ele usa diversas vezes na Bíblia? Quando Jesus ele se refere à lei e aos profetas, aqui nós temos aqui uma explicação muito interessante. Jesus citou várias vezes sobre os profetas e sobre a lei. Mas o que isso significa? Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer o quê? Eu fiz uma pesquisa e coloquei para vocês no slide essa pesquisa. Aqui está falando assim, ó, que em sentido geral, os escritos de Moisés é o que Jesus quer dizer quando ele cita a lei. Ok? Então, quando Jesus ele fala assim, a lei e os profetas,
ele está falando exatamente dos escritos de Moisés. Aqui a gente pode observar que os 5 primeiros livros da Bíblia, em geral, né, e em destaque os 10 mandamentos, são entendidos como sendo a lei moral a que Jesus se referiu quando falou isso. E a gente também percebe que os profetas, quando Jesus está se referindo aos profetas, ele está falando dos outros restantes dos livros do Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala dos profetas, ele está falando de quê? Dos livros do Antigo Testamento, com exceção dos 5 primeiros livros que estão se referindo à lei em geral. E essa lei que nós estamos falando e estudando hoje é a lei moral, a lei moral. Então, Jesus aboliu ou não aboliu a lei? Há pessoas que dizem que Jesus aboliu a lei, mas se pensarmos que Jesus aboliu a lei, eu queria te fazer uma pergunta. Cristo, ele cumpriu a lei ou não? Ele guardou a lei ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus, ele não cumprisse a lei, sabe o que ia acontecer? Eu e você estaríamos perdidos. Porque o salário do pecado é qual? A morte. Então, quando Jesus ele veio e cumpriu a lei e morreu em seu lugar, ele estava cumprindo a lei para que eu e você tivéssemos a possibilidade de viver eternamente. Diga amém. Amém. Então, pensar que Jesus não guardou a lei ou que ele mudou a lei é como se você estivesse dizendo que eu e você não temos o direito à redenção. Sabe por quê? Porque se Jesus deixasse de cumprir pelo menos um i de toda a lei, ele não seria capaz de nos redimir, porque ele teria pecado. Porque não cumprir a lei é um pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Você entendeu? Então, quando você transgride a lei, você peca. E o salário do pecado é a morte. Então, Jesus ele cumpriu toda a lei, porque se ele não tivesse cumprido, eu e você estaríamos perdidos. Agora, uma coisa interessante que eu gosto de pensar quando eu penso que Jesus cumpriu toda a lei. Eu gosto de pensar que eu e você, nós temos uma tendência ao pecado, porque somos nascidos do pecado, nascidos da carne. Então, nós temos uma tendência para pecar. É mais fácil para mim e você pecar do que qualquer outra coisa, do que acertar. Porque temos essa tendência. E Cristo? Cristo não tinha essa tendência. Ele não tinha. Mas você pode estar pensando assim, mas pastor, então está errado, é injusto. Nós temos a tendência, Cristo não tinha. Então para ele cumprir toda a lei foi muito mais fácil. Você está certo, para Cristo foi mais fácil mesmo. Porque ele não tinha tendência, mas apesar de Cristo não ter a tendência para o pecado, porque ele não nasceu de homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi isso? Apesar dele não ter essa tendência, ele também não tinha direito a perdão. Olha, quem iria morrer por Cristo? Quem? Ele não tinha direito a perdão. Então, se ele cometesse qualquer um errinho, por menor que fosse, ele seria desapropriado. Ele não teria mais o direito de nos redimir. Veja que coisa. E eu e você temos uma vantagem acima disso. Qual é? Temos a tendência, que é uma desvantagem, mas temos o direito ao perdão. Temos um redentor, Cristo Jesus. Diga amém? Amém. Então, quando você pensa assim, poxa, foi injusto. Outra coisa que eu acho interessante quando eu penso nisso, eu queria passar para você. Eu fico imaginando Jesus como sendo um Fusca, né? Eita, que comparação, né, pastor? E fico imaginando como Adão sendo um Camaro. Veja, quando Adão ele foi provado sendo totalmente perfeito, sem mácula alguma.
Adão não cansava, ele não sentia fome, ele não sentia sede, ele não tinha tendência. A única vantagem que Cristo tinha era não ter a tendência. Mas veja, Cristo era um fusca em relação a Adão. Já estava num corpo totalmente debilitado, que sentia fome, sede, medo, que nem eu e você. Veja, e Cristo conseguiu vencer a prova que Adão não venceu, sendo, entre aspas, inferior a Adão, fisicamente falando. Amém? Pois é, Satanás por algum momento pensou assim, agora eu posso vencer. Ele olhou e disse assim, numa carcaça feia dessa aí, num Fusca, Adão, num Camaro, eu consegui vencer ele, então Cristo eu venço facilmente. Quando ele olhava para Cristo, com aquele corpo debilitado, ele pensava, esse aí eu vou vencer. Mas sabe o que aconteceu? Cristo venceu o mundo. Veja o que diz aqui em João 15:10. Veja o que diz. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja, Cristo, ele não só guardou, como ele permaneceu no amor do Pai. Amém? Esse é o pedido de Deus para mim e para você, que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Alguns às vezes me perguntam, pastor, mas é impossível ser perfeito, pastor. É verdade. Da forma que o brasileiro olha para a perfeição, realmente é impossível. Porque o brasileiro olha para a perfeição assim, ó. Eu não posso cometer nenhum erro, nunca. Eu tenho que ser perfeito, não é isso? Sem erros, não é isso? Não é assim que o brasileiro pensa? Pensa, se cometer um erro, não é perfeito. Pronto. É diferente a mentalidade. Quando isso foi escrito em grego, a palavra grega para perfeito, teleios, aí muda toda a história, né? Porque quando em grego nós lemos a palavra teleios, que é perfeito, Deus está pedindo para mim e para você sermos maduros. Olha, vê que diferença. Deus está dizendo assim, filho, vá e não peques mais. Percebeu a diferença? Vá, filho, e não peques mais. Naquilo ali é desejo de Deus pleno que você nunca mais erre. Naquilo ali o quê, pastor? Naquilo que você errou e foi perdoado. Amém? Teleios. Eu e você precisamos aprender a ser perfeito e a pensar em perfeição de forma grega, não de forma brasileira, né? Porque para o brasileiro você nunca pode errar. E porque se você errar uma única vez, não é perfeito. Pronto, acabou. Aí Deus diz assim, filho, seja maduro, erre, aprende com os erros dos outros, leia e aprenda lendo, filho. Teleios, seja maduro. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo 31:18. Qual é a pergunta? Como a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita? Como foi? Você lembra? Vamos ver o que diz em Êxodo 31:18. Diz assim, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo do próprio Deus. Olha que coisa linda. Então, como foi que as leis chegaram ao mundo? Como foi? Através da escrita do próprio dedo de Deus. Um erro que nós cometemos, muito básico, e normalmente sempre cometemos esses erros, é pensar que a lei só chegou aqui no mundo quando Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. Não é assim que pensamos? Mas não é assim. Ali, Deus estava renovando uma aliança com o seu povo. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo naquela época. Naquela época,
O povo de Deus estava cativo no Egito, lembra? 430 anos. E sabe o que aconteceu? Durante 430 anos, eles foram impedidos de cultuar a Deus. Agora tente pensar comigo. Quanto tempo nós estamos de pandemia? Aproximadamente 6 meses, é isso? 150 dias? Obrigado. Veja, tente imaginar comigo. Quantas pessoas talvez você já conhece nessa conexão de hoje que nós estamos vivendo, nessa crise, que talvez já desviaram do caminho de Deus. Você conhece alguém que estava firme na igreja antes da pandemia e agora está mais ou menos? E você, como é que você está depois da pandemia? Na verdade, assim, dentro da pandemia, como estamos agora. Agora tente imaginar você passar 430 anos sem poder cultuar. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram perdendo as tradições, foram esquecendo as leis que eram faladas de um para o outro, de pai para filho, eram ditadas, e o pai ia andando com o filho e contando para o filho tudo que tinha acontecido desde a fundação do mundo, entendeu? Aí ali o povo parou de cultuar, eles não lembravam mais de muita coisa. Aí Deus disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a lei de forma escrita, e eles vão relembrar ela, e vai ser minha nova aliança com meu povo. Se eles seguirem os meus estatutos, eles estarão livres do que esse mundo oferece. Nós temos a errada ideia de pensar que as leis, elas são para nos punir. Não é isso que a gente pensa? Pensamos muitas vezes que o guarda de trânsito, ele só está querendo roubar o nosso dinheiro. Não parece? Ah, pastor, não fale isso, pastor, isso é polêmico. É mesmo, é polêmico. Nós sabemos que em todas as profissões vão ter as pessoas que vão cumprir a lei, fazer tudo certinho, e vão ter aqueles que são corruptos dentro da sua profissão. Mas a lei, nós não estamos falando do agente de trânsito, estamos falando da lei de trânsito. Você entendeu como isso é sério? A lei de trânsito diz assim, ó, você vem correndo, aí aparece uma placa assim, ó, 60 quilômetros, curva acentuada à direita. Aí lá está dizendo que é para você ir em 60 quilômetros. Radar, diz que tem radar, diz para você testar os freios, e aí você não obedece nada disso. E aí o que pode acontecer? O que pode acontecer se você passa em 100 quilômetros na curva acentuada à direita que disse que era só em 60? Pessoal, aquilo ali foi feito um teste para ver em quantos quilômetros é possível fazer aquela curva. Entendeu? Então, quando você obedece àquela placa, você está protegendo a sua vida da morte. Aí veja como a lei é interessante. O governo percebeu que você e eu muitas vezes não cumprimos a lei e morremos porque não estamos cumprindo a lei. Aí o que o governo fez vamos fazer assim, nós vamos agora punir eles, tirando alguma coisa do bolso deles para salvar a vida deles. Por isso que você paga a multa. Está entendendo? A lei, ela foi criada para te proteger da morte. E a lei de Deus foi criada para te proteger de você mesmo, do pecado e da morte eterna. Você entendeu isso? Como é importante? Vamos lá, vamos andar. A lei é a base do governo de Deus. E aí eu te pergunto, será que Deus mudaria a lei, como dizem por aí? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Se Deus ele poderia ter mudado a lei, então para que Cristo morreu? Para quê? Porque ele poderia ter mudado a lei, né? A lei que por sinal não está nem lá nos 10 mandamentos dizendo que o salário do pecado é a morte, mas é a lei de Deus, é o governo dele, é o caráter dele. Veja que coisa interessante.
mesmo antes da existência das tábuas dos 10 mandamentos, Deus ele já estava cumprindo a lei e ela está lá, e ele cumpriu ela de forma tão justa que mesmo sem eu e você conhecer, mesmo sem o mundo conhecer, ele permitiu que isso fosse escrito na palavra dele, a Bíblia Sagrada. Ele poderia ter ocultado essa lei de que o salário do pecado é a morte, aí Cristo não precisaria morrer. Mas veja, quando Cristo morre, ele está provando que Deus é justo e imutável e que a lei não pode mudar. Então, ele tinha que morrer. Veja que coisa. Então, vem eu e você, às vezes, ou algumas pessoas, e dizem assim, a lei mudou na cruz. E aí vem Cristo e diz assim, eu não vim revogar a lei. Olha que coisa, eu não sei como se consegue pensar assim, mas é assim que se pensa em alguns lugares. Cuidado, cuidado, porque você precisa prestar atenção nos estatutos de Deus. E ele está onde? Em sua palavra. Cuidado, a tradição e as normas humanas, elas não te levarão para o céu. Cuidado. Olha o que diz aqui, ó, João 14, 15 e 21. Diz assim, ó, que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos. O que Jesus estava querendo ensinar sobre a obediência aos mandamentos. João 14, 15 diz assim, ó, se me amais e guardareis os meus mandamentos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja que coisa incrível. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei, e me manifestarei a ele. Veja, o que Jesus quis dizer quando ele falou de mandamento? Ele falou que é uma questão de amor. Se você ama a Deus, se você ama a Jesus, você vai guardar os seus mandamentos. É uma decisão. Essa é a parte mais dura, porque muitas vezes eu e você temos decidido fazer diferente. E é uma questão de amor, guardar os mandamentos de Deus, né? Tem uma música de criança que eu aprendi com os meus filhos, né? Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é uma expressão de amor. Obedecer a Deus é o melhor. Ele é fiel e Ele cumpre o que diz. Veja que coisa interessante. Jesus pagou o preço da transgressão. Ele pagou o preço por mim e por você. Seguir a lei é algo tão importante, porque ela é importante. Eu vou dizer para você uma história que eu ouvi recentemente de um amigo meu. Ele estava na fronteira com o México e os Estados Unidos, e ele vinha em um ônibus lotado de brasileiros, e esse ônibus foi parado na fronteira. E ali os policiais entraram no ônibus ali, é o que eu me recordo, e começaram a solicitar de todos os passageiros as documentações de cada um. E todo mundo começou a apresentar um papel diferente. E esse meu amigo, ele estava lá no fundo do ônibus lá. E ele viu todo mundo entregando esse papel, entregava o papel, e ele começou a ficar até nervoso, suar, e dizer, meu Deus, eu não tenho esse papel, que papel é esse? E aí o policial foi se aproximando, e quando chegou nele, ele apresentou a documentação, e veja o que ele ouviu do policial. Você é o único brasileiro desse ônibus que está dentro da lei, que está legalizado com as leis daquele
país. Veja, todos aqueles homens pensaram por um momento que poderiam burlar a lei daquele país. E por um momento, quem estava cumprindo a regra de forma correta também pensou que, será que eu estou errando em alguma coisa aqui? A sensação de talvez estar em uma posição errada porque está fazendo certo é uma sensação que esse mundo quer impor sobre você. Veja, você vai fazer o que é certo e às vezes você vai pensar assim, parece que fazer o certo, cumprir a lei, é mais difícil do que fazer errado. Parece que quem faz errado consegue se dar bem e quem faz o certo se dá mal. Mas veja, obedecer a Deus, lembra da musiquinha? É sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Deus, Ele vai te honrar à medida que você cumpre a sua lei. Haverá momentos que você vai pensar que está cercado, que você está errado, mas se você fizer a vontade de Deus e cumprir a lei dele, ainda que você morra nesse mundo por injustiça, a Bíblia diz que você viverá. Amém? Então, cumprir a lei vale a pena, porque mesmo que você seja preso como José, que você seja morto como João Batista, você vai viver pela fé em Cristo. E não vai viver por poucos dias, vai viver para a eternidade. Amém? Se você for preso como José, injustamente, porque está cumprindo a lei, sabe o que vai acontecer? Você se tornará governador nesse mundo. Amém? Deus vai te honrar. Veja o que diz assim, ó. Se a lei de Deus não foi abolida, então qual sua função? Qual a função da lei? E alguns pensam, né? Que eu vou ser salvo pela obra porque eu cumpro a lei. É assim que você pensa? Você acha que vai ser salvo porque cumpre a lei? É isso que você pensa? Olha o que diz aqui, ó, em Gálatas 3:24. Olha o que diz, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pelo quê? Pela obra. É isso que está escrito aí? Não, é pela fé. Agora veja, você sabe o que significa aio? Sabe ou não? Aio era um servo que tinha uma função muito importante na casa de seu senhor. Essa era a única função desse servo. Qual, pastor? Qual? Era pegar os filhos do seu senhor, dos seus patrões, pegar os filhos deles e levar para a aula. Era a única função do aio. Ele pegava o filho do seu senhor e levava, conduzia ele até a aula. E durante essa trajetória, ele ensinava, corrigia, repreendia o filho do seu patrão. Veja, ele não era o pai e nem era o professor, ele era o aio, o responsável em conduzir o filho até o ensinamento. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a lei é o nosso aio. Ela não nos salva, mas ela nos conduz até aquele que pode nos salvar. Amém? O aio, a lei é o nosso aio, é o caminho que leva a Cristo. E Cristo é o caminho que leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, na linguagem de hoje fica um pouquinho mais fácil de compreender, né? Eu coloquei na linguagem de hoje só para você comparar. Assim, é o mesmo texto, Gálatas 3:24. Assim, a lei ficou tomando conta, olha, de nós, o aio, conduzindo, tomando conta, corrigindo, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé em Cristo. Então, o aio, a lei nos conduz até Jesus e Jesus nos justifica. Você jamais poderá ser salvo pela obra.
Cristo vai te justificar. É impossível você ser salvo por sua própria força. Você dependerá sempre da graça de Cristo. Olha o que diz aqui, estamos caminhando para o fim agora. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual é o papel da lei? O papel da lei é fazer com que eu e você tenhamos conhecimento do que é pecado. Veja, na minha casa, na sua casa, nós tínhamos a lei doméstica, não é verdade? Qual era a função da lei doméstica? Você podia quebrar um copo, pegar o copo assim e jogar no chão e quebrar? Podia ou não? Não. Quem disse isso? A lei doméstica. Foi a sua mãe e seu pai que lhe ensinaram isso. Eles te conduziram através dessa lei a ter esse tipo de atitude. A lei, ela tem essa função, mostrar o que está errado. E aqui a gente vê, Romanos 7,7 diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Você entendeu isso? Se a lei disse, não cobiçarás, porque a lei disse que nós não devemos cobiçar, nós sabemos que cobiçar é pecado. Então, a lei é um espelho, é como se fosse um espelho. Você pode ver uma sujeira no seu rosto, um defeito no seu rosto, mas você não pode tirar com o espelho essa sujeira. Entendeu? O espelho só vai te mostrar, ele vai te conduzir para quem pode tirar a sujeira que está no teu rosto. Qual será a norma usada por Deus em seu juízo? Então, você pode estar pensando assim, então tá bom, se eu for salvo pela graça, então não preciso me preocupar com as obras. Mas veja qual é a norma que Deus vai usar para o juízo final. Veja qual é a norma. Pois, Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A obra, ela tem sua função. A obra, ela vai te ajudar a demonstrar a tua fé, mas ela não vai te salvar. Mas através da tua obra, Deus, ele irá julgar os frutos que você está gerando em você. Portanto, diz o versículo 11, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém, não matas. Vês a transgressão da lei. Você entendeu isso? Temos que ter cuidado, porque às vezes a gente está acreditando em uma parte dos mandamentos e em outra parte não. O mesmo Deus que disse, não terás outros deuses diante de mim, é o mesmo que disse, não matarás, e é o mesmo que disse, honra teu pai e a tua mãe, lembra-te do sábado para o guardar. É o mesmo Deus. Quando nós deixamos de cumprir toda a lei e tropeçamos em um ponto só, somos culpados de todos. É como uma corrente. Tente imaginar uma corrente com 10 elos. Uma corrente com 10 elos. Se você quebrar um elo, você tirou a proteção daquela corrente. Você precisa só quebrar um elo para invadir um estabelecimento, se ele estiver preso, fechado com uma corrente de 10 elos. Olha o que diz aqui, E aqui nós vamos para o final realmente. Houve 3 mudanças na lei. Você já ouviu falar disso ou não? 3 mudanças. 3. Uma das mudanças foram a exclusão do 2º mandamento. A outra mudança, a segunda mudança foi a divisão do 10º
mandamento em 2 mandamentos. E a terceira mudança que o mundo tem enfrentado é a mudança do sábado, da guarda do sábado, para o domingo. Eu trouxe para você aqui os mandamentos em um quadro, para você ver como foi essa mudança. Observe no primeiro quadro. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Aí o segundo mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Aí nós vemos no segundo quadro, no catecismo feito pela Igreja Católica, que houve uma mudança nesse catecismo. Qual foi a mudança que você consegue observar aí? Foi retirado o mandamento que diz que a gente não deve fazer imagens de escultura. Esse mandamento foi retirado, então ficamos só com 9. Não é verdade? Aí houve uma segunda mudança. Qual foi a segunda mudança? O terceiro mandamento aí, que é o nosso quarto da Bíblia, mas no catecismo é o terceiro. Diz aí, ó, guardar domingos e festas, né? Perdão, domingos e festas. Aí veja que coisa interessante. Esse se tornou o terceiro mandamento. E o 10º, lá no primeiro quadro, diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma. No catecismo, esse mandamento ele foi dividido em 2 e ficou assim, ó, o 9º e o 10º. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias. Você percebeu que houve uma mudança? Se você fizer uma pesquisa simples no Google, simples, que até uma criança pode fazer, eu fiz isso hoje. Olha o que diz aí, ó. Isso é a tela do meu computador. Eu printei e trouxe para você. Aí diz assim, ó. Eu pesquisei lá, ó, catecismo, né? Os 10 mandamentos. Aí o próprio Google disse assim, ó, a fórmula de catequese dos 10 mandamentos proposta pelo compêndio do catolicismo, da Igreja Católica, é o quê? É uma proposta. Essa foi a palavra que mais me chamou a atenção, que essa mudança que foi feita pela Igreja Católica foi uma proposta, e está lá registrado. Eu trouxe para você aqui que já havia uma profecia dizendo que isso iria acontecer, em Daniel 7:25, que diz assim, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso aconteceu ou não aconteceu? Diga para mim. Aconteceu. Aconteceu, e nós temos aqui um livro que eu trouxe para você, de vários. Existem uma variedade de livros que falam sobre essa mudança. E não são livros meus, são livros da própria Igreja Católica. Só que veja aí, ó, eu trouxe um que é o mais fácil de você encontrar. Esse livro fala aqui, ó, que o Catecismo Romano de Frei Leopoldo Pires Martins, esse homem aí, ele escreveu esse livro que fala assim, ó, na página 440, lá embaixo, observe, escolha do domingo, 2 pontos, a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Você ouviu isso? Nesse livro de 1951, escrito por Frei Leopoldo, ele na página 440 diz que a Igreja Católica mudou a lei do sábado para o domingo por uma conveniência, ou seja, ela achou que poderia tornar conveniente essa mudança. Isso é muito sério, porque se você muda a lei, você muda todos os parâmetros. Se mudar a lei, muda tudo. E aqui nós vemos que a salvação humana depende somente de quê? Depende da lei ou não?
Aqui diz assim, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você nem tem como ter em si mesmo a fé para ser salvo. Você depende de Deus para que Ele te dê essa fé. Não de obras, veja, a salvação não depende, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você e eu pudéssemos dar um passo em direção à nossa salvação, poderíamos correr o risco de se gloriar. E aqui nós encerramos com esse pensamento, e eu queria convidar aqui à frente a minha esposa, a Gislane, que irá cantar um louvor. Mas antes eu queria dizer para você o que está aí nessa imagem. Nessa imagem nós vemos a imagem da salvação do mundo. Vemos a cruz que está sendo representada ali como a remissão dos nossos pecados pela morte de Cristo. Cristo que decidiu cumprir toda a lei para que eu e você pudéssemos ser salvos. Veja, Cristo, Ele decidiu dar passos firmes e através da sua morte dizer assim, olha, meu Pai, Deus não muda. Ele até chegou a pedir, né? Foi, Pai, se possível for, se houver, ó Pai, uma forma de mudar a lei para que eu não tenha que enfrentar a cruz, faz isso, Senhor, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E Deus não poupou o seu próprio Filho. Que Deus te abençoe e você possa nessa noite decidir seguir a lei de Deus para tão somente através da lei possa encontrar a salvação eterna em Cristo Jesus, porque a lei é o aio que irá te conduzir até Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. É tão bom amar a quem te ama, ser amado faz tão bem, mas às vezes não consegues aceitar as falhas de alguém. Orar por quem te perseguir, é difícil isso praticar, mas não é impossível. Deixa Cristo em ti reinar. Admitir teus próprios defeitos, que vivemos entre erros e acertos, isso já é o começo. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal. Provas, tentações nos atormentam, mas precisamos nos unir e vencer o mal, vivendo em amor até o final. Perdoar a quem te odeia, entender quem não te entende. Sem amor não dá pra seguir em frente. Nós estamos lutando
Provas, tentações nos atormentam, mas precisamos nos unir e vencer o mal, vivendo em amor. Ter a comunhão com teu irmão é o amor de Jesus em teu coração. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal. Provas, tentações nos atormentam, mas precisamos nos unir e vencer o mal, vivendo em amor até o final. Perdoar a quem te ofende, entender quem não te entende. Sem amor não dá pra seguir em frente. Admitir teus próprios defeitos, que vivemos entre erros e acertos, isso já é o começo. Amém. Amém. Obrigado, linda. Eu queria encerrar falando para você uma coisa muito importante. Eu nem sempre acreditei nos 10 mandamentos. Eu lembro que eu nasci numa casa onde nós adorávamos outros deuses. A minha casa, quando eu cheguei naquela casa, aos 8 anos de idade, eu percebi que eu morava em um terreiro de candomblé. E lá nós cultuávamos outros deuses, adorávamos outros deuses, fazíamos sacrifícios. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu quero que você entenda nessa noite que se deparar com a verdade é algo intrigante, confrontante. Que diante da verdade você deve ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela não aparece para você por um acaso. Ela aparece para te libertar. Eu era jovem e comecei a perceber que a minha família praticava algo que não era nos princípios baseados na Bíblia, não era de Deus. E eu fui confrontado com isso. Mas eu decidi seguir as orientações do Pai. Amém? E naquela casa onde só existiam pais de santo, eu me tornei o único cristão daquela casa. Porque eu decidi seguir a palavra de Deus. Nessa noite, eu te chamo para um confronto. Se ficou alguma dúvida ainda em seu coração em relação a esse tema, eu te convido a estudar mais sobre esse tema. Não acreditem no que dizem. Vá e olhe com os seus próprios olhos e peça ao Espírito Santo para te conduzir à verdade. E Ele salvará a tua vida para a eternidade. Assim como Ele salvou a minha, e eu saí das trevas para a maravilhosa luz. Se você tem interesse de conhecer o meu testemunho um pouquinho mais a fundo, quando terminar essa live, digite aí no YouTube, digite assim, deixado na praça, e você vai entender o que o pastor Nelson quer dizer nessa noite. Eu tenho lá um testemunho no programa da Novo Tempo, 180 graus, deixado na praça. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então.
Senhor nosso Deus, ó Pai, nessa noite estudamos a Tua palavra, Senhor, e lemos muitos textos que falam sobre a Tua lei imutável. Ó Pai, talvez existam pessoas nessa live que pensaram por anos diferente do que falamos hoje aqui. Mas eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito vá até essa pessoa, Pai, visite esse coração e conduza à verdade. Ó Pai, o Senhor esteve nessa live, o Senhor falou conosco, Senhor, e nós, ó Pai, fomos educados, Senhor, fomos amáveis com as pessoas que estão aqui assistindo essa live, e te pedimos, ó Pai, para que essa pessoa possa nessa noite decidir: Senhor, eu quero conhecer essa verdade mais a fundo, eu quero, ó Pai, ser salvo, eu quero, ó Pai, me entregar para essa verdade. Ó Pai, nós entregamos a vida dessas pessoas, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, e oramos no nome de Jesus. Amém. Você gostaria de dizer nessa noite: Senhor, eu quero conhecer a verdade e quero que essa verdade me liberte? Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.